E aí, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Richard, eu tenho a Laura, e hoje nós falaremos de uma treta que se iniciou no Upfront da Globo para 2026, onde a emissora cutucou o MasterChef BR e gerou um burburinho entre o fandom, porque essa semana eu estava tranquilíssimo, pensando assim, nossa, eu vou gravar com a Laura Operação Triunfo, que foi ao ar ontem, vou ficar de boas até que a corrida das blogueiras, que vai ser dos episódios semanais. Aí o que acontece? A Globo inventa de arranjar treta com o MasterChef. Laura, é uma confusãozinha muito interessante, né? Mas e aí, explica primeiro pra gente, pra quem tá ouvindo, o que seria um upfront da Globo? O que acontece nesse upfront que a Globo faz aí todo ano? Então, o Upfront é uma coisa que não só a Globo faz, vários canais fazem. Não sei se os outros brasileiros fazem, mas deveriam. Mas, assim, os canais dos Estados Unidos fazem, nos outros países fazem. É uma apresentação de mercado. Por exemplo, eles chamam os players do mercado, os anunciantes, é, pessoas da imprensa e tal, para anunciar o que vem por aí. Tipo assim, o que eles vão apresentar para o mercado. É, o planejamento do que tem o que vai ter de novela, o que vai ter de programa de TV, o que teve assim que foi sucesso e tal. É tipo assim, uma apresentação meio assim, o que a gente fez, o nosso sucesso, a nossa audiência, por exemplo. Geralmente é apresentado por estrelas da casa e tal. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso acontece, os upfronts que eles têm. É uma semana com todas as emissoras, tipo, um dia uma atrás da outra, é super organizado, tal, para facilitar para a imprensa. E aí vem as grandes estrelas da emissora e falam: o nosso programa de maior audiência foi esse, a gente venceu todos no horário. Então é isso, o upfront da Globo 2026 foi para apresentar o mercado publicitário, o que eles vão ter em 2026, entendeu? Qual é a programação da Globo para 2026, tipo, o que vem aí. Só que assim, a Globo já teve o vem aí, né? Que eles mostram pra audiência o que vem aí, mas nesse caso eles estão mostrando para os anunciantes, tipo assim, o que a gente vai apresentar para você, onde você pode anunciar, onde você pode comprar seu horário, seu publi, seu qualquer coisa assim. Às vezes, nesses casos, por exemplo, o anunciante pode falar assim: eu me interesso em fazer um anúncio dentro de um quadro específico no Hulk, uma ação em vez de só anunciar, sabe? Tipo, fazer uma ação específica, porque essa pessoa que fala com o meu público, esse estilo fala com o meu público, entendeu? Então, assim, é para isso, é para vender e para mostrar assim, ó, a gente teve tal audiência esse ano, a gente teve tal, a gente espera isso no ano que vem. Por exemplo, eles falaram muito sobre TV aberta, o tipo de audiência que tem na TV aberta comparado com a internet. Por quê? Porque eles sabem que muitos anunciantes estão preferindo anunciar na internet. Então eles querem fazer o quê? Olha, mas a TV aberta tá muito forte e a gente tem essa questão muito forte. A TV aberta ainda dá uma audiência muito maior, dá um retorno. Entendeu? É isso, é para isso, é para apresentar para os anunciantes começarem a planejar o 2026 deles, porque eles vão começar a fechar os orçamentos pro ano que vem, né, para mídia. Geralmente acontece no final do ano. Então é isso. Esses são os upfronts da Globo. Da Globo. Os upfronts é para mostrar a parte capital, a parte né, do dinheiro entrar para o programa ir pro ar. O vem aí vai para tipo, olha, já tá tudo certo, mas vai estrear, né? Tipo, um é preparação, o outro já é a confirmação. E é assim, quem acompanha o podcast sabe que ano passado a gente fez, a ver a Laura, eu acho que foi a Laura, não sei se o Trump participou. A gente comentou o upfront 2025, né, que tinha o Big Brother com em dupla, que tinha o chefe de alto nível sendo anunciado com a Ana Maria Braga, assim, a gente comentou esse upfront para 2025, né, que de fato veio. E é aquilo, como ela falou, a gente é tipo assim, olha, eu tenho esse produto aqui para ano que vem e você pode investir, sabia? Porque minha audiência é isso e aquilo. Se você botar aqui, ó, vai estar 10, vai estar 8 horas da noite e vai estar dando 30 pontos de audiência, tá? Não dá 30, mas dá 25 pontos no Jornal Nacional, gente. Você quer anunciar no Jornal Nacional? Paga tanto para mim que você vai. Né? Então, assim, a gente sabe que é assim que funciona. Olha, eu tenho uma novela aqui, o horário das 9 tá dando tanta audiência. Se você quiser Aham. fazer uma publi de 30 segundos é tanto. Se você quiser fazer uma ação dentro, enquanto estiverem conversando, aparecer um homo multiação, como aparece em Vale Tudo, né? Assim, uma coisa assim. Mas se você quiser Isso. fazer uma que do nada a publi saia da tela da novela pra tela da televisão, como aconteceu muito já em novelas sobre isso, é um preço, é um valor, ou seja, é tipo, é o cardápio pra anunciar. É aquela hora que a Globo tem que falar assim, eu tenho que vender minhas coisas, porque eu não vou pagar sozinho. Não vai ter que comprar. Toda emissora faz isso. Toda emissora, como fala assim, ó, tal emissora vendeu
X cotas para tal. Gente, muitos desses acordos já acontecem por causa dos upfronts das emissoras, né? Que estavam lá. A MasterChef teve 12 cotas. Quando o MasterChef se reuniu com investidores, mostrou o programa, né? A Band mostrou, foi assim, ó, tem essas marcas, vocês querem vir, MasterChef tem isso, aquilo. Quantas marcas querem vir, né? Tem essas cotas aqui, cota tal. Mas a confusão que veio foi porque durante esse upfront, nossa diva, Renata Vanzetto, porque vocês podem reclamar dela, mas ela foi muito legal como jurada do chefe de alto nível. Ela disse a seguinte frase, que está entre aspas, porque eu assisti o vídeo para ver se não tinha distorcido nada do que ela falou, né? Porque aqui é jornalismo verdade. Mas vamos lá. Quando eles estavam divulgando, né, chefe de alto nível pro ano que vem, que já ficou formada a segunda temporada, etc., ela fala: para vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência que todas as temporadas do MasterChef juntas. Fecha aspas. E foi aí que tudo virou um certo caos. Porque assim, se eu fechar o Twitter, essa coisa ainda continuará existindo? Não continuará. Não. Eu não fui trabalhar hoje, o povo tava falando. Vocês viram que a Renata Vanzetto, do chefe de alto nível, falou do MasterChef Brasil? Não tem, né? Mas reverberou, querendo ou não, porque com direito a pessoas falando que isso não era bom no bom tom, participantes de reality shows, mais frequentemente do MasterChef falando e comentando sobre isso, dizendo que o MasterChef era melhor, dizendo que o chefe de alto nível não tem repercussão, etc. Virou um grande mousse e nem sempre esse substantivo é bom. Geralmente não é bom. Primeiro que eu achei engraçado que eles ficaram falando como se tivesse sido uma frase da cabeça dela e atacando ela, sendo que foi uma frase, obviamente, que estava no roteiro para ela falar, né? Primeira coisa, e as pessoas estão, tipo, ela teve que fechar comentário, tudo. Segundo que o brasileiro é muito emocionado. Eu acho que isso, mais do que qualquer coisa, foi um elogio pro MasterChef. E as pessoas não parecem perceber isso. Foi assim, o MasterChef é referência na cabeça das pessoas, foi isso até que o Jacan falou, né? Comentando sobre o caso. E então ela tá falando assim, nossa, tá vendo? Até comparado com o programa que é mais famoso do caso, olha como tá a nossa audiência. É isso que eles quiseram falar. Por quê? Porque a Globo tá vendendo o peixe deles. Aí vem o povo, não, mas e repercussão? Primeiro que a repercussão do próprio MasterChef deu uma caída, né? A gente já falou isso. Bastante, assim, os participantes não estão tendo o mesmo tipo de retorno. E assim como eles ficam zoando que os do chefe de alto nível ninguém conhece, até teve o vencedor do Confeitaria, que eu não sabia quem era, falando assim: quem lembra duas pessoas que participaram do Chefe de Alto Nível? Eu lembro, porque eu assisti, entendeu? Então, assim, e eu não lembrava dele. Então, assim, é uma coisa meio boba. As pessoas tomando dores de uma parada que pra mim é boba, porque é questão do mercado publicitário. Eu não entendo porque que a Globo transmitiu isso. Acho que acabou criando para as pessoas uma ideia de que fosse um programa para elas assistirem e comentarem, não uma coisa para se vender. É normal se comparar com os outros players do mercado. Eu não acho que estivesse diminuindo o MasterChef. Eles colocaram o MasterChef como referência e para comparar, assim. E isso também, por exemplo, as pessoas falam assim, mas repercussão, etc. Claro, o Cacau Show todo ano anuncia no MasterChef, por exemplo. O MasterChef tem uma sua brand por trás e tal. Só que assim, às vezes uma marca, ela vai ter muito mais interesse em pegar um público mais amplo, que o produto dela não precisa dessa repercussão, mas precisa informar uma situação. Por exemplo, no Chefe de Alto Nível, teve o acordo com o Outback e que vendia o menu lá no Outback, por exemplo. Sabe? Que era uma coisa de massa. Ou, por exemplo, quando eles fizeram propaganda da Friboi e queria especificamente vender o serviço deles lá de açougue especial, né? Pra você ver como a coisa, como foram propagandas relevantes, é que eu lembro da propaganda que teve, entendeu? E eu não lembro de todas as propagandas que eu assisto. Mas eu lembro dessa da Friboi, eu lembro do Outback, e eu lembro do MasterChef, do Cacau Show no MasterChef. Mas eu não lembro de nenhuma outra propaganda no MasterChef esse ano, entendeu? Não lembro. Então, assim, propaganda tem anunciante para todo mundo, tem todo tipo de anunciante. E cada um tem os seus desejos, que eu vi muita gente desmerecendo. Mas não tem repercussão nenhuma. Mas as pessoas deixam a TV ligada na Globo e não estão nem prestando atenção. E é uma coisa assim, primeiro que não é verdade, porque, por exemplo, eu tava um dia aí, a gente tava comentando, o chefe de outra pessoa comentou que tava assistindo, etc. A Vanzetta, por exemplo,
as pessoas também tiraram ela pra merda, né? Foi muito engraçado, assim, como eu falei. Não foi ela que falou, ela falou, mas ela tava lendo um texto. Ela tem um monte de restaurante super famoso, assim. Então eu achei assim, achei um exagero muito grande. As pessoas parece que tomaram uma ofensa muito absurda. E elas falaram assim, e eu vi muito comentário falando que a Globo se apequenou, a Globo se colocou em lugar menor. Mas pra mim, essa é principalmente a questão. Eu não acho que a Globo se apequenou, mas a Globo entendeu que ela não está mais na posição que ela estava. Isso não é se apequenar, isso é entender que ela não, que a TV aberta não compete hoje em dia só com a TV aberta, ela compete com outras coisas. Então a Globo está brigando com outras coisas. Então é absolutamente esperado uma emissora ficar assim. A Globo não é mais o que ela era há 10 anos atrás. Realmente não é. Mas eu acho que não é se apequenar, eu acho que é entender que as coisas mudaram. Normalmente, esse tipo de coisa, esse tipo de comparação, acontece muito em reuniões fechadas. Todo mundo compara, todo mundo fala, o SBT tinha propaganda falando, coisa que vendeu a Globo, venceu a Globo e tal. É normal, entendeu? Eu tenho certeza que no PEC que tem do MasterChef para vender para anunciante, eles falam que é o programa de culinária mais reconhecido pelo público, que é mais famoso, que dá mais repercussão, dá muita repercussão na internet, que dá mais repercussão que a Globo, só que a Band não tem um upfront para falar, entendeu? Eu acho assim, o MasterChef acabou criando essa situação porque tem muito fã, mas teve outras alfinetadas, por exemplo, teve a alfinetada do Beleza Fatal, né? Que não é o nosso foco aqui. Teve da Fórmula 1 e tal, mas assim, são coisas que é lógico que a Globo usou do negócio da Fórmula 1 de que você não estava sabendo, né, que é como se não tivesse existido. Isso é uma própria zoação que as pessoas falam, né? Se não tá na Globo não é visto, as pessoas esquecem. Igual os atores que vão pra Record, né? É isso, entendeu? Eu não acho, sinceramente, talvez, será que é porque eu sou publicitária e então essas coisas não me incomodam, que eu acho que são normais? Não sei. Pra mim, não me incomoda. Eu acho que mostra o tamanho do MasterChef no imaginário popular. E acho que as pessoas estão exagerando muito nesses ataques, assim, ninguém sabe, ninguém gosta, ninguém coisa, como se fosse assim, só isso que importasse. E como se fosse um grande crime falar que a audiência é muito grande. E é mentira? Eu concordo que você falou isso no começo, dizendo que é mais um elogio, porque, gente, é porque assim, vamos pensar pensamentos, né? Que pra Globo chegar e citar outro reality show no seu próprio Upfront é uma forma de reconhecer que o MasterChef é um produto a ser batido. E isso é exaltar. Eu acho que não teve dizer que teve mais audiência que o MasterChef. Inclusive, eu acho que esse trecho ficou muito mal colocado. Eu não sei se ela leu errado ou se editado, porque assim, é claro que não é um episódio só do Chef de Alto Nível, não deu todos os episódios da temporada do MasterChef somada junto, porque o MasterChef tem 12 temporadas, né? Claro que somando todas as audiências do MasterChef deu mais de 15 pontos, Renata Vanzetto. Então alguém digitou errado aí, né? Alguém botou errado, mas se falar que um episódio só deu mais audiência do que juntar uma temporada inteira, talvez não uma temporada do MasterChef não tenha chegado em 15 pontos de audiência. E isso a gente dá várias coisas pra falar, porque tem gente que fala, mas o MasterChef tem vídeos de 1 milhão de exibições no YouTube, tem 5 vídeos com 5 milhões de exibições de episódio. Sim, mas se um episódio tem 5 vídeos e cada um tem 1 milhão, não quer dizer que foi visto por 5 milhões de pessoas, quer dizer que talvez as mesmas pessoas que viram o primeiro saíram vindo os outros 4. É matemática simples. E um ponto de audiência equivale ao número. Isso gera outro debate que a gente pode discutir até em outro episódio. Porque assim, eu acompanho os dois reality shows, pra mim os dois têm que continuar durando, porque eu vou assistir os dois. A gente comenta aqui o MasterChef. Se for pra escolher um lado de briga, eu sempre escolho a briga, mas se fosse pra escolher um lado pra brigar e pra defender, gente, é claro que eu vou defender o MasterChef, né? Porque pra mim o MasterChef é muito melhor. É o melhor gastronomia que existe pra mim é o MasterChef, porque é um reality show que, quando a gente para logo pra comparar os dois, uma coisa que eu falei muito nos 2 episódios que a gente fez de Chefe de Alto Nível, né? Que a gente fez um analisando a estreia e depois a gente fez um dando veredito. O MasterChef não, o MasterChef, gente, é uma prova que a gente gosta, que a gente comenta semanalmente aqui o MasterChef. E essa temporada foi uma
ponto fora da curva por causa de visualizações no programa, que também deu visualizações pra gente, também deu, né, simplesmente a entrevista com a Leonela, é o nosso segundo maior episódio ouvido na história do podcast, ou seja, a gente teve muito episódio grande aqui com outras pessoas que foram muito maiores em suas temporadas, né, em temporadas grandiosas, a gente teve o Eduardo Prado aqui com a gente, né, a gente teve a Kelly, a gente teve o Zé Roberto, que venceu uma temporada, a gente teve a Daniela, que venceu a própria temporada, né, e tá aí a Leonela, uma participante que não chegou nem na semifinal, né. Uhum. Aí, então assim, pra vocês verem que realmente o MasterChef é um fora da curva, porque é muito curioso isso, que os fãs tendo esse fogo muito grande, faz sentido, mas tem aquilo. A gente entende, se uma marca quiser divulgar em rede social, eu acho super válido escolher o MasterChef, porque eles sabem como engajar as coisas, né? Nas redes, sai tudo direitinho. Agora, se eles quiserem uma coisa na TV, que eles querem alcançar mais pessoas, foi como ela falou, eu vou escolher alguém que dá 1 ponto quando tá sendo exibido, ou alguém que dá 15 pontos quando tá sendo exibido. Eu vou escolher os 15 pontos, porque também depende, gente, da quanto vale a cota, qual é o seu público-alvo e qual é tudo. A gente não é formado nisso e tudo, mas a gente sabe que o povo quer fazer sua marca ser alcançada por diferentes públicos. Porque tem uma coisa que fala muito, tipo, nesse horário, qual é a faixa etária que está sendo assistindo mais? Então, esse produto é para tantos anos. Então, acho que meu produto casa com esse reality show, né? Porque vai estar com esse horário, vai estar com tudo. Então, acho que vai de qual para qual, mas eu acho que sempre o MasterChef vai sair na vantagem porque é mais consolidado, e mais uma vez eu fiz aquilo. O primeiro Foi também. uma referência, né? É uma referência. E pra mim não foi deboche, foi mostrar, olha, tá vendo como a Laura disse? Tá vendo? Ele tem um programa que veio aqui agora e tá batendo de frente e deu mais números que os outros, que o reality show que é mais, o gastronômico mais conhecido do Brasil. E eu acho bom. Eu, como gosto muito mais de MasterChef, eu achei ótimo essa comparação. As pessoas começaram a se doer. Eu achei curioso alguns participantes, eu gostei do comentário de Leonela, que ela falando que se você sair na rua, realmente, sair na rua ninguém sabe quem é quem, mas também sair na rua tem uns participantes do MasterChef, principalmente confeitaria, que ninguém sabe quem é quem. Mas teve comentários que menosprezam assim, MasterChef é muito melhor que chefe de alto nível. Gente, eu tenho certeza que 90% ou até mais dos participantes do MasterChef, se forem convidados para algum programa da Globo, eles vão. Para dar uma palestra, para aparecer num cozinhando em um canto, para outro reality show. E eu não vejo isso como demérito, gente. Eu digo só que números são números, né? Muitos vão escolher por causa da audiência. Concordo também, eu vi pessoas falando isso também, Laura, que se deixar ligado vai passar. Não, gente, isso não tem demérito, porque, por exemplo, a gente podia falar isso se fosse um reality show ruim. Mas não é um reality show ruim. Chefe Ativo não foi um programa ruim. São propostas Não. completamente diferentes. E eu falei isso, que eu tinha até me perdido essa parte, quer dizer que eu falei muito disso na análise e no veredito. Por quê? MasterChef é um programa que a gente comenta semanalmente aqui no podcast, porque dá pra gente teorizar. Dá pra entender preparo da comida, dá pra entender um depoimento de um participante, dá pra entender a narrativa que estão criando, a jornada que está sendo levada, uma rivalidade que está sendo criada. É um programa que faz a gente engajar com ele. O Chefe de Alto Nível, pra mim, é um programa que eu quero sentar ou deitar na minha caminha, dar um play, porque eu assistia assim, eu assistia por, né, ao vivo só na quinta, mas na terça eu assistia pela Globoplay. Sentar na minha caminha, dar um play, porque são 45 minutos, e eu via com tranquilidade, e meu cérebro não precisava teorizar nada, eu só via o reality show acontecendo, porque são formas de entretenimento com o mesmo nicho gastronômico, mas que nos atinge de formas completamente diferentes, né? Um dá pra teorizar, o outro só dá só pra aproveitar. E eu acho ótimo existirem os dois assim, porque dá pra todo mundo sair ganhando e tudo, porque o MasterChef tem a questão de você ver o prato sendo mais criado, né, elaborado, tudinho. Por exemplo, um podcast, como a gente faz, pra comentar o MasterChef é muito melhor, né, porque tem o que fazer. Com o MasterChef, né? Tem polêmica que foi falada, tweet que de um participante, tudo. Do chefe de alto nível, dá pra fazer um podcast, mas um podcast pra quem for culinário, sabe? Pegar aquele prato da semana e explicar melhor pra pessoa como foi que aconteceu. Eu acho que o chefe de alto nível funciona como isso, pra dar vereditos, pra tudo. Mas eu acho que os dois dá pra continuar coexistindo e existirem, e vai continuar isso, gente, porque eu não sou na mesma emissora. A Globo, que é um programa reality show culinário, conseguiu um, que foi aceito pelo... Pode não ter repercussão, gente, mas o povo às vezes quer números. Se tá tendo número, deixa com o número. E a gente falou até esses dados no podcast, porque, por exemplo, o chefe de alto nível tava mantendo uma média de 15, 17 pontos. O BBB, que é o programa que simplesmente entocham bilhões de reais nele, que é o maior reality show do Brasil, é o reality show que a Globo tá aí, né, gente? E tem repercussão positiva ou negativa, mas tem uma repercussão, tava dando 15, 13 pontos também. Então se a Globo tem um reality show que tá indo ar 2 vezes na semana, tá dando a mesma audiência de um BBB, é claro, gente, que eles vão chegar e vão falar que o reality show deles é o melhor do mundo. E tá tudo bem, assim como a Band vai chegar e falar que o MasterChef é o melhor do mundo, e tá tudo bem, eu vou concordar mais com a Band. Mas é isso que vai acontecer. Porque, antes de continuar, eu quero lembrar o gancho do nada, né, pra propaganda. Quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, entre outros, seja em forma de cobertura ou temas específicos dos reality shows como hoje. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, e indicar para os amigos. Todas as quartas tem a Laura comentando a 13ª temporada da Operação Triunfo, reality show musical espanhol, exibido pela Prime Video,
toda segunda às 5 horas. Então, segunda às 5 horas, vai na Prime Video e assiste. Quarta, de terça pra quarta de meia-noite, já tem a gente aqui, né? De quarta pra quinta, por aí sai o episódio também. Então vão lá ouvir e tacar stream na gente, porque fazendo uma de Upfront da Globo, tem muitos podcasts de shows que você daí que não tem a mesma análise que a da gente não, tá vendo? Nosso Upfront aqui de 2026. Mas vamos voltar pra uma treta quem tá falando, que é dos reality shows culinários. Laura, a gente falou de coisa assim, mas vamos falar de número e faturamento de verdade? Ele tem o seguinte, segundo o dado da Folha, a primeira temporada do Chefe de Alto Nível faturou quase 60 milhões de reais, com 3 patrocinadores comprando as cotas valendo um pouco mais de 19 milhões cada. Esses dados foram divulgados antes da estreia do reality, né, que já preparando o terreno para dizer, ó, tem dinheiro, tá dando dinheiro, né. Já o MasterChef desse ano, segundo o Meio Mensagem, esteve com 12 patrocinadores. Teve participante do reality falando que o faturamento foi de 120 milhões, mas eu não achei nenhuma fonte sobre isso, porque a confusão aconteceu, gente, na segunda. A gente tá gravando esse podcast na terça. Eu e Laura fez dobradinha de podcast de gravação. O podcast tá indo lá só na quinta. A gente não conseguiu achar esse link até a hora da gravação. Então, se algum ouvinte tiver esses dados, pode falar. Porque, pelo que eu pesquisei, a Band não divulga esses valores das cotas vendidas e o único meio de descobrir é entrando em contato com elas. Mas eu acho que a Band vai responder um e-mail numa pessoa aleatória como eu, perguntando, ei, quanto é as cotas do MasterChef? Né? Porque eu não sou empresa nem nada para dizer quanto tá aí. Mas, sem tirar por base uma coisa assim, porque, por exemplo, em 2015 eles divulgavam. A gente pode tirar uma por base assim, que vai ser muito maior do que eu vou dizer aqui agora, viu, gente? Não vou dizer que é isso hoje em dia. Em 2015, por exemplo, uma publi, assim, uma cota custava 2 milhões de reais. E uma publi pra aparecer no programa, tipo, quando aparecia a Paola com alguma panela cozinhando, que apareceu de Helena cozinhando, assim, era no mínimo 200 mil reais. Então, claro que nesses 2 anos, né, gente, inflação, tudo, etc., os valores seriam bem maiores. Mas pra Band lucrar os 120 milhões supostamente ditos, né? As 12 marcas desse ano teriam que dar pelo menos 10 milhões e teriam cotas assim. Claro, é muito, querendo ou não, é muito dinheiro pros dois realities, mas eu achei meio sem noção falar isso de dinheiro assim tudinho, porque assim, nenhum. Porque claramente um reality show precisa mais dinheiro que o outro. Porque convenhamos que a Globo vai conseguir esses números. Mas 120 milhões eu não sei, até que me prove um documento é muito. Mas se conseguir, gente, poxa, gente, não fez uma prova externa esse ano com 120 milhões? Por favor, né, dona Band? Eu ia falar isso, eu acho que a coisa estranha, no caso, é que. Então a Band, com isso, mesmo com isso tudo, não tá investindo nada no programa, né? Então aí complica realmente. Porque assim, a Globo teve esse lucro descontados os gastos que eles tiveram com o cenário, que foi super caro, o que foi recebido pela Ana Maria, pelos jurados, etc. Mas eu acho. Esse número é grande porque eu penso assim. Então a situação da Band era para estar bem melhor, né? Como emissora. O que a Band está fazendo com esse dinheiro? Sim, me perdoe. Esse ano deu para ver que o MasterChef caiu muito em prova, não teve nenhuma prova externa, né? O nível deu uma caída grande nisso e tá lucrando isso. Então, assim, estão gastando com o quê? A Band está gastando com o quê? Eu queria saber. Porque eles estão gastando com outras coisas que não o programa, né? Porque não é possível. Eles devem ter uma dívida muito grande. Eu acho que a Band tem uma dívida grande. Eu acho que só pode ser isso. Sabe? Porque estão gastando em alguma coisa que não é o programa. Então, assim, acho que. Até acho que pode ser, mas eles estão gastando com alguma coisa que não é o programa. Eu ia ficar surpresa se fosse tudo isso. Senão eu acho que eles não precisariam de tantos anunciantes. Eles estão colocando muitos anunciantes. Acho que é por isso que a gente não lembra. Mas. Não sei, né? Não vou ficar É, duvidando do lucro, mas então tá indo para algum lugar que não é o programa, né? Não tá sendo reinvestido. Ou então eles estão fazendo a um custo baixíssimo para poder o dinheiro ir para algum lugar. Agora, eu não sei da onde da Band, porque a Band perdeu a Fórmula 1 de novo, né? Tipo, conseguiu, perdeu. Agora, de novo, tal, tá passando, tá tendo esse acordo para passar as coisas do HBO, tá tendo que vender é, horário para a igreja, então assim, esse dinheiro tem que pagar alguma dívida aí, só pode, porque e no que irrita pelo popular, eu acho que isso
essa treta só serviu pra mostrar que pelo menos a Band conseguiu uma coisa boa, né? Conseguiu botar o MasterChef no imaginário do público, né? Que isso é uma coisa muito boa. Que é uma coisa que a gente fala que conseguiu, é o Big Brother, né? É o nosso imaginário, é a nossa cultura popular já, o Big Brother e o MasterChef. Porque, por exemplo, o MasterChef, mesmo tendo a mesma audiência que antes, e no YouTube tendo um certo sucesso, ele já tá no imaginário das pessoas. As pessoas idealizam o MasterChef, né? Vê aqui o MasterChef, conheciam algum, ou já assistiu, ou talvez não assistam hoje em dia. Outras pessoas que não assistiam antes começaram a assistir esse ano. Gente, mais uma vez refazendo, gente, 10 mil likes no Twitter não quer dizer que uma coisa tá sendo sucesso, porque o Big Brother tinha isso, e o Big Brother tava um lixo esse ano. No que da audiência também, como eu falei mais uma vez, não é porque eu entendo isso de que qualquer coisa vai dar na Globo, porque realmente Estrela da Casa não merecia nem 5 pontos de audiência. E tá aí, pra uma suposta terceira temporada que a Ana Clara até confirmou. Castigo do monstro pra ela, mas salário entrando na conta dela, né? Mas não vem ao caso do Chefe Alto Nível, porque não é um reality show ruim, né? Então essas pessoas que assistiram 15 pontos, talvez assistiram porque queriam assistir, porque, gente, eu sinceramente não ia deixar minha televisão passando qualquer coisa às 11 horas da noite, né? Eu desligo ali e vou dormir, né? Que assim, essa hora, assim, pelo menos isso. Mas eu acho que serviu muito pra mostrar que a marca MasterChef é forte, e mais uma vez reafirmo, foi um elogio, porque você foi reconhecido pela Globo que você era um adversário a ser batido, né? Assim, se foi Isso. batido a nível de audiência, a nível de audiência foi batido. A nível de qualidade, aí a gente pode debater mais ainda, dizer que realmente o MasterChef tem mais qualidade, porque a gente tem mais E a temporadas, né? nível e repercussão, ai, né? Repercussão do Impacto. MasterChef a gente nem se fala, porque esse ano foi um ponto fora da curva, né? O MasterChef esse ano repercutiu, gente, pra mim, mais que o BBB. Foi muito melhor de repercussão. E positiva, ainda por cima. Esse ano, eu acho que. Eu não acho que repercutiu mais, mas foi de forma mais positiva. Mas, por exemplo, eu acho que as pessoas acabaram. Isso acabou ajudando o MasterChef. Ele tá como o primeiro, tá mais o top do top, né? E ainda o fandom tá nessa enlouquecida. Só que eu acho que o fandom precisa. Tá bom, quer ficar defendendo, arrumando briga, falando, tá. Mas não precisa atacar a menina que só tava falando o que mandaram ela falar, né? Mas eu, como falei no comecinho, que os dois continuem existindo, porque eu quero assistir os dois. Um pra comentar no podcast, outro só pra só deitar e assistir, né? Porque, como falei, nessa briga quero que o MasterChef se ganhe, mas nada impede, dona Band, de vocês fazerem uma chamada do MasterChef ano que vem, dizendo que é o reality culinário a ser batido. Vocês não vão estar mentindo. É. Fala, o reality mais famoso do Brasil. Porque eles não vão estar mentindo. O mais famoso do Brasil, que todos tentam ser, mas nunca vão conseguir, né? Mas nunca vão conseguir. Isso aí, ó. Porque pra Globo fazer um MasterChef, um reality com MasterChef, a Globo teria que ter um MasterChef, não tem, né? Então nada vai se comparar. Qualquer reality show que a Globo botar, gente, não vai ter, porque aquele Mestre do Sabor era horrível, mas também do Boninho, gente. Tudo dele é ruim. Tá aí o The Voice dando 3 pontos de audiência, chocando ninguém, né? Mas é isso, dá pra Band zoar, bater de volta de uma forma muito mais legal, sabe? Quando ela fizer isso. Em pena que as temporadas são gravadas, mas nada impede, gente. Eles fazem uma chamadinha do nada. Pra temporada celebridades, né? Que tem aí. Ou até ainda pra temporada confeitaria, que não vai fazer assim. O reality show que todo mundo quer ser, sabe? Mas só tem aqui, Ah, na Band. Nossa, tô dando slogan de graça. Tô trabalhando de graça aqui pra vocês. ai, a gente fazendo isso de graça pra Tem eles. de graça aqui, de graça pra eles aqui também. Dona Endemol, chama a gente, né? Chama a gente aí. Não só libera participante pra gente, chama a gente também, né? Mas tá aí essa tretinha que aconteceu do Front. Se acontecer qualquer outra coisa, a gente vai comentar também. A Globo deu uma nota, né? Falando que. Isso que a gente falou, né? Que apresentou para o mercado publicitário conteúdos e dados de audiência que nos dão muito orgulho. Como é um evento para o mercado, é esperado que se fale em performance, o que dá transparência e contextos para tomar decisão do negócio. Fazer comparação entre conteúdos, emissores e plataformas não significa, em hipótese alguma, o desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais. É zoeira, gente. Pelo contrário, em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria. E porque acredita nisso, a Globo tem sistematicamente homenageado talentos de outras emissoras em seus programas. Nenhum outro veículo tem seus dados de audiência tão expostos e debatidos como a Globo, e nós consideramos isso como parte da relevância que construímos todo dia com o público. O que me chamou muita atenção nessa fala é que eles falam do que o mercado impulsiona toda a indústria. Isso é verdade, né? A cópia, a coisa de fazer. Por exemplo, a gente teve o The Voice no SBT falando, depois da morte do Odete Roitman, esse tipo de coisa. Essas coisas são comuns no mercado, tem que ser comum, e as pessoas têm que parar de ficar tomando ofensa de tudo. Ai, gente, desculpa, eu acho que é porque, eu não sei se é porque eu sou publicitária, tô achando isso tudo um exagero muito grande. Nossa, Laura, eu ia falar isso agora, fazer, Laura, a gente falou de um assunto que vai só local de fala.
Ia dizer isso, né, agora. É, Ia dizer esse é o local de fala, assim, né? Da sua carteirada, o momento é é. agora. É uma coisa super normal na minha visão, assim, sabe? Eu não achei nada ofensivo. Eu achei até engraçado, assim, ter que Sabe por que não lembrar foi disso, entendeu? ofensivo? Porque tirando aquela questão da fala que eu falei que poderia ter sido dado outra coisa, não me... Gente, não tem como mentir. Um programa deu 15 pontos, outro tava dando 1 ponto. Aí eu vou dizer, mas tava dando 1 milhão na YouTube. Tá, mas a Globo frisou que o Chefe de Alto Nível também é sucesso na Globoplay. A gente sabe que a Globoplay é uma plataforma, das plataformas brasileiras de emissoras é a maior, né? Então assim, a gente não tem dado, mas é transparente com a gente. E mesmo que não tivesse tão bem, eu acho que é normal ter esse tipo de comentário, entendeu? Eles estão tentando vender o peixe ali. Agora, eu acho que as pessoas estão exagerando muito nos ataques a ela, porque teve uma projeção nacional e com certeza tá sentindo esse reflexo disso, assim, sabe? Das pessoas comentarem, das pessoas falarem com ela ganhou muito seguidor, sabe? Existe um impacto. Eu acho que sim, é meio. Acho que as pessoas estão exagerando muito em se sentirem tão ofendidas que falam, ai, muito deselegante. Sabe o que é curioso, Laura, disso? Porque de mercado publicitário, vou citar mais uma vez o exemplo do The Voice, que tá com o Boninho, porque a gente viu que deu 3 pontos. A audiência, né? É um fracasso, gente. É um fracasso. Deu menos audiência que o Ratinho. Eles queriam, no mínimo, estar igual a Fazenda, que não conseguiram. Que, por sinal, a Fazenda, gente, a qualquer momento a gente chega com um episódio novo, porque tá um caos a Fazenda. Escolhi uma semana pra eu chamar o Thiago e a Camisa aqui pra me explicar o que tá acontecendo. Toda semana acontece uma coisa, me explica. Mas voltando ao exemplo do The Voice, é porque, por exemplo, foi um fracasso o The Voice, mas eles postam nas redes sociais que foi um dos produtos mais assistidos na Disney Plus. Ou seja, isso é mercado publicitário. Tá, olha, a gente tá Uhum. liderando aqui, né? Invistam na gente pra ano que vem ter mais. Tem aqui. Então, gente, é normal vender os peixes, como eu falei, não estavam mentindo. Agora eu acho engraçado do participante do reality show alguns falar. Da Leonela eu passo o pano, porque a Leonela aqui é nossa, né, nossa queridinha. Mas o vencedor do Confeitaria, que o Confeitaria dá menos audiência que o MasterChef normal, eu só achei errado eles falarem esses dados de Eu tudinho, nem porque eu sabia falei, quem era, eu fiquei, ué. se chamar pra Globo, vai. Gente, eu iria. Reclamando da emissora. Você Pra viu o que a divulgar o podcast, Georgia eu iria. falou? Não, o que ela Eu falou. gostei do que a Georgia falou. Ela falou assim: Masterchef é gigante e sempre será o mais lembrado pelo público. São 10 anos de relevância e referência no Brasil. Mas sobre essa fala da Renata, vamos levar em conta que será um evento publicitário e ela estava apenas lendo o roteiro. Concordo plenamente com a Georgia. Geórgia, essa querida. A Geórgia, gente, é a segunda colocada no MasterChef 2024, né? Então, tá aí, maravilhosa. E, gente, qualquer pessoa, gente, que não queira rivalizar, isso porque começou, gente, assim, porque engaja. Algumas pessoas sofrem nesse engajamento porque não me... Eita, é publicitário, é divulgação. Mas vamos aí, gente, não sofram por reality shows que o MasterChef não foi cancelado. O Chefe Ativo não foi cancelado. Vai ter os dois ano que vem. Eu espero que tenha, porque se a gente não tiver MasterChef, vai ficar uma lacuna muito grande no podcast pra gente enfiar um reality show aqui. Eu não quero comentar isso lá da casa semanalmente, né? Então, Castigo do monstro. o castigo do monstro, já são 3 meses de Big Brother que a gente começa elogiando e termina sofrendo. Mas tá aí nosso episódio. E vocês aí que estão nos ouvindo, o que acham disso? Você acha que a Globo errou em fazer isso? Você acha que a Globo acertou? Vocês não acharam nada? Vocês nem sabiam disso? Ficaram Vamos sabendo ouvindo a ver. gente? O erro vai ser visto ano que vem, quando eles tiverem a segunda edição, se o povo vai dar chance ou vai ficar reclamando e zoando na internet. Inclusive, o primeiro podcast a reclamar se ficar ruim é a gente. Porque daqui, como a gente falou, quem escutou nosso episódio da Operação Triunfo sabe que a gente critica uma semana, elogia na outra. Quem é a gente Big É, Brother, a gente é a pessoa quem tá dando, querendo eliminada, pode aqui ver não nosso tem destaque da problema. semana. Semana aqui não tem problema. Até porque, gente, não ganha dinheiro de nenhuma emissora. Se a Globo botar um Pix, aí realmente eu vou começar a ser team chefe de alto nível, mas se a Band mandar um Pix, já que tá lucrando 120 milhões, supostamente, manda, né, um dinheiro aqui pra gente que a gente vira mais ainda o Poxa, time é Masterchef Brasil. 120 milhões e não dá R$ 2 pra gente? Sacanagem. 120 milhões e não mandou um avental pra gente, dona Band? Por favor. Nem na época do X Factor, porque na época do X Factor, eu tava em São Paulo, eles me deixaram ver os bastidores. Eu só não conhecia a Anitta, porque ela tava perto de entrar. Imagina, gente, eu ia conhecer a Anitta no primeiro rosto dela. É um feito, né? Era, assim, é um feito muito grande. Mas tá aí. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição do podcast. Semana que vem tá de volta, né? Vamos ver se vai ter alguma outra treta. O Fronto da Globo terminou, mas o que vai repercutir? O que vai acontecer? Então, semana que vem, a gente vem e comenta mais coisas nesses mundinhos dos reality shows. Até lá e tchau! Tchau.